Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o desespero do Lula, meu amigo, que tá vendo a coisa ficar feia para 2026, tá vendo que vai perder a eleição em 2026 e aí tá partindo pro desespero completo. Primeiro, falar um monte de besteira, porque ele viu que a única maneira dele fazer alguma coisa que vai dar alguma repercussão na imprensa é ele falar uma merda. Então ele tá falando merda já de propósito, aquele negócio de Deus, água no sertão, não sei o que lá. Ele falou aquilo de propósito, porque ele sabe que se ele não falar uma merda, ninguém vai falar do discurso dele, né? O discurso que ele fez em Itajaí, por exemplo, ninguém ficou sabendo, porque ele não falou nenhuma merda. Ou seja, ele começa agora a falar merda de propósito para tentar chamar atenção, né? O problema é que isso chama atenção de forma negativa, ou seja, acaba sendo um marketing ruim para ele. O Lula está dizendo que tem 3 programas que ele aposta para reverter a aprovação dele, ou a desaprovação dele atual, né? Só que a gente vai ver aqui que a situação é muito pior do que essa. E a situação é que dá a entender que a coisa já está num nível de desespero completo. E é isso que eu temo, é o que eu falo para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula vai perder a eleição em 2026. A questão é, esse pessoal desesperado até chegar em 2026, o que eles serão capazes de fazer para garantir que o Lula vai ser eleito em 2020. Até onde o STF vai ser capaz de agir para adulterar as eleições, para manipular as coisas, para garantir a vitória do Lula até 2026. Né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por pai socioafetivo de bebê reborn, Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula falou em algum evento que ele teve... O Lula, ele tinha falado que a arma secreta dele para voltar a ganhar popularidade é que ele vai falar diretamente com o público, porque aí não tem fake news, eu falo diretamente com o público, e tá fazendo um monte de palanque, um monte de comício num monte de lugar. Ele entrou em modo campanha já o Lula. Só que o problema é que ninguém vai nos eventos dele, então ele continua sem ninguém prestar atenção no que ele está falando. Aí ele percebeu a jogadinha de falar uma merda qualquer, porque aí a imprensa fala dessa merda, o pessoal comenta sobre essa merda que ele falou, e bem ou mal ficam falando dele. Já é alguma coisa, é melhor do que o que ele tem hoje, né? Então, por exemplo, ele disse agora a última merda dele, ele teve num evento lá do PSB, lá em Recife, dizendo que se eu tiver bonitão como estou, extrema-direita não volta a governar, diz o Lula, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele falou uma merda porque ele quer que as pessoas falem dele, né? Não quer dizer nada no final das contas. O problema é que esse tipo de atenção que ele atrai, ele consegue atrair, é verdade, e aliás, diga-se de passagem, outros políticos também fazem isso, né? Também usam esse truque de você falar uma merdinha de vez em quando, que a população fala sobre você. A propaganda tem isso, né? Às vezes falar meramente o nome do idiota, por mais que não seja uma coisa positiva, já guarda, já liga o nome da pessoa, então ainda tem alguma vantagem nisso daí, né? Mas o fato é que quando você começa a fazer isso demais, exagerar na dose de usar isso para muitas coisas, é o que eu falo, é o fenômeno do clickbait. Clickbait é ótimo para vídeo aqui no YouTube. Tu bota um clickbaitzinho, cara, realmente o vídeo tem uma audiência muito maior. Mas a merda é que se você começa a usar muito isso, começa a ficar negativo. E é o que está acontecendo com o Lula. Ele está usando muito esse truque de falar uma merda aleatória, acaba ficando ruim para ele isso, né? Aí, essa é a situação. O Lula não tem alternativa. Olha aqui, o governo aposta em 3 programas para reverter a queda da aprovação. Então o Lula está dizendo que aqui estamos mal, o roubo do INSS é terrível, mas eu tenho 3 programas que a gente vai conseguir recuperar aqui. E quais são os programas? É o Pé de Meia, o Luz do Povo e o Gás para Todos, né? Então são 3 programas que visam dar dinheiro para determinado grupo de pessoas na sociedade, e eu já expliquei para vocês porque que isso não vai funcionar, porque o que está acontecendo aqui é que é um governo irresponsável que está gastando dinheiro pra caramba, e aí o que acaba acontecendo nesses casos, né? O Lula, o Pé de Meia é focado no pessoal do ensino médio. O Luz para o Povo é o pessoal que ganha menos, que gasta menos de 80 kWh. E o Gás para Todos vai distribuir botijões de gás para a família de baixa renda. Beleza. Essas pessoas que vão ganhar esse benefício, evidentemente vão ficar satisfeitas. Todo mundo gosta de ganhar coisas de graça, né? O problema é que esse pessoal é um número menor do que a totalidade da sociedade. É só um pequeno grupo. São os estudantes de segundo grau. É o pessoal que gasta menos de 80 kWh, que não sei se vocês sabem, é muito pouco isso, tá? Porque se você tiver uma geladeira em casa, já dá mais do que 80 kWh. Tiver uma televisão e um ventilador, já deu mais do que isso. Então, chuveiro elétrico... Tu tem chuveiro elétrico, me esquece, não é para você esse programa. Então, assim,
É só para quem realmente gasta muito pouca energia. Então, assim, vão haver pessoas beneficiadas por esse programa? É lógico que vão haver. Só que qual que é o problema? Esses programas todos implicam em um governo gastar dinheiro, né? Está aumentando a inflação. O caso do Luz para Todos é clássico, né? Essa diferença aí vai ser paga pelos outros consumidores de luz, ou seja, vai aumentar o preço da luz. O governo fala que vai aumentar 1,5%, que já seria uma inflação considerável, mas as estimativas do pessoal é que vai aumentar 3,5%, o que é um aumento significativo na conta de luz para o resto da galera que não vai ser beneficiado. Aí o que acaba acontecendo? O Lula ganhou o voto desse pessoalzinho que está ali, perdeu o voto do resto da galera que está reclamando da inflação, que o resto da galera é muito maior do que o pessoal que efetivamente ganhou esse luz do povo, né? E o gás para todos é a mesma lógica. No que o governo joga dinheiro no mercado, se o governo fosse um governo que contesse a coisa, que conseguisse gastar pouco e fizesse esse gasto não impactaria na inflação, até funcionaria a estratégia do Lula. Por quê? Porque você tem um grupo muito beneficiado e o resto meio que não fez diferença nenhuma, o cara não perdeu nem ganhou. Beleza, ele conseguiria isso daqui, se fosse um governo que gastasse pouco. Só que não é um governo que gasta pra caramba, e com isso causa inflação. E no que ele causa inflação, você ajuda esse pequeno grupo que ele está ajudando ele na sociedade, mas prejudica todo o resto do pessoal. Vai ter um monte de gente, que é gente pobre, mas que não vai se enquadrar no gás para todos, nem no luz do povo e nem no pé de meia. Essas pessoas vão ter aumento de inflação. E o aumento de inflação é uma coisa que dói no pobre, principalmente no pobre. Então, esse tipo de programa aqui é a maior idiotice do mundo, no final das contas. É o Lula tentando reviver alguma coisa do passado que ele percebe que não consegue mais. Ele não tem mais esse apelo que ele teve no passado, porque as pessoas percebem que isso leva à inflação, né? Aqui, ó. O Sérgio Moro escreveu uma coluna muito boa aqui na Gazeta do Povo que ressalta exatamente isso. Ele está dizendo aqui que o governo Lula está perdido e não tem projeto para o país. Eu diria que mais do que isso. Projeto para o país, o Lula nunca teve. Nunca teve mesmo. O projeto do Lula sempre foi encher os tubos de dinheiro e enriquecer ele mesmo e os amiguinhos dele. Sempre foi esse o projeto do Lula para o país, né? O problema é que o Lula agora não tem nenhum projeto para o que fazer com o governo dele, porque isso o Lula teve, né? Como é que ele vai fazer para se reeleger? Como é que ele vai fazer para ganhar dinheiro? Roubar mais o povo brasileiro? O Lula sempre teve uns projetos nessa área. Nem isso ele não tem estratégia para ganhar no que vem, né? E aí ele está falando aqui, ó, antecipando a derrota, nem mesmo partidos com ministérios do governo se sentem constrangidos em tratar abertamente de candidaturas oposicionistas ao PT. O que ele está falando aqui é justamente isso, né? Que até os partidos que estão supostamente na base do governo estão criticando o governo Lula. E, por exemplo, um caso é o caso do IOF. Mesmo partidos da base do governo estão querendo cancelar o IOF. E, particularmente, aqui, olha só, Amanda, o Lula acena ao Hugo Mota, mas na política não há abraço de afogados. É o que eu falo, é abraço de afogado mesmo. Quem ficar com o governo Lula vai afundar junto com o governo Lula. O Lula está em desespero real, né? E o pessoal, o Lula chegou a ameaçar, dizer que não temos dinheiro para nada. Ou seja, se vocês não aprovarem o IOF, vai ter que cortar as emendas parlamentares. Os parlamentares falam, beleza, tranquilo. Tá tudo cortado mesmo, o Dino não deixa aprovar nada mesmo, o governo não tem dinheiro mesmo, então pode cortar as emendas todas aí. Vamos derrubar esse IOF, né? E aí, ou seja, é uma situação que o Lula tá, que ele não tem saída, ele não tem apoio de ninguém nessa história, né? Enfim, e o que ele coloca aqui também, olha só, ao contrário do que isso, o governo Lula entrou em modo reeleição e passou a adotar medidas populistas, isenção de imposto de renda, isenção de conta de luz e não sei o que lá, não sei o que lá. Reproduzo a análise que recebi de um dos maiores economistas do país, que vou manter anônimo. O tema do IOF é uma lambança gigante. O projeto elétrico é péssimo, o do gás também. Estamos fazendo sempre mais do mesmo. É aquilo que eu expliquei. Até favorece um grupinho de pessoas, mas no final das contas prejudica todo mundo. O governo não consegue resolver, né? Vamos estimular a demanda de curto prazo e financiar com dinheiro que poderia ser destinado a aumentar a produção no médio prazo, capital, estoque de poupança. Significa menor produtividade e uma inflação estrutural maior. Nossos empresários se mudando para o Uruguai e a base de arrecadação diminuindo. As empresas já não querem fazer listagem na Bolsa do Brasil e preferem ir para fora. A gente fez um vídeo falando sobre isso, está tendo um êxodo de empresas do Brasil. O pessoal metendo o pé, porque está vendo que o Lula está fazendo merda aqui no Brasil e pior, vai fazer mais merda ainda até 2026 para tentar se reeleger. O Congresso precisa dar um freio nisso. Eu concordo plenamente, o Congresso precisa dar um freio nisso. Enfim, o que ele está colocando aqui é isso. O governo Lula está desesperado, não tem plano nenhum para sair dessa baixa popularidade dele, né?
A opinião do Estadão fala aqui sobre aquele profeta de Araque, né? Aquela outra fala idiota do Lula, ai que Deus não deu água no Nordeste, pipipi, popopó, que não interessa, de novo, isso aqui foi só o Lula tentando chamar atenção para falarem dele no final das contas. E isso, no final das contas, não ajuda ele. Tá expondo um cara desesperado, né? Aqui, a ponto da a estratégia de comunicação do PL que o Lauro Jardim fala aqui, né? O pessoal estava questionando qual que é a estratégia do PL para bater no Lula e coisa e tal, e o pessoal do partido disse o seguinte, não tem estratégia não, a gente espera assim, o governo faz uma besteira, a gente vai e bate. Pronto. A gente não precisa fazer muita coisa, é tanta besteira que o Lula faz que realmente dá para fazer nessa estratégia aí. Não tem necessidade nenhuma de nada além disso, né? E o impressionante é que essa estratégia continua funcionando, porque o Lula desesperado continua fazendo besteira. O Lula tem aquela ideia idiota de que governos resolvem problemas, né? O governo não resolve problema nenhum e cada vez fica mais explícito esse tipo de coisa. O que eu falo para vocês, a informação descentralizada tornou as estruturas hierárquicas mais ineficientes. O governo está mais ineficiente. Sempre foi ineficiente, tá? O governo nunca resolveu problema nenhum. Sempre foi uma ilusão achar que o governo resolveu algum problema. Mas agora está pior ainda, está mais explícito para todo mundo a ineficiência do governo, né? E o Lula tem na cabeça dele, está com a cabeça lá atrás, com as ideias lá de 1950. Não, o Lula está com as ideias de 1840, a ideia do Marx, né? Está com essa ideia atrasada e não vai a lugar nenhum isso daí. O PL é só esperar para bater. Mas aí que eu digo para vocês que isso tudo, ok, tranquilo, legal, bacana, Lula está desesperado, só que tem um problema isso. Por quê? A gente já está numa situação muito ruim agora. E a situação vai piorar daqui até o ano que vem. O Lula já sabe que sem a ajuda do STF ele não se reelege. Tem que ter o STF dando um jeito de reeleger o Lula. E aí que eu temo o que pode acontecer nessa ligação maléfica aí entre executivo e judiciário entre agora e 2026, né? Porque o STF também está preocupado, está sabendo que pode ser perseguido aí pelo governo Trump, e se a oposição ganhar vai ter problemas mais adiante. Então, no final das contas, tem os dois lados estão preocupados e dependendo um do outro. Até onde que vai essa cumplicidade, né? Tá aqui, ó, Humberto Costa, ontem o Lula já falou isso, não, que não podemos deixar a direita avacalhar o STF no ano que vem. O que é avacalhar o STF? Porque ganhar nas urnas, se a direita ganhar e quiser indicar os ministros do STF, não pode, porque senão vai avacalhar o STF. É o que eu falei para vocês, o pessoal está sabendo que vai acontecer exatamente isso, né? Como eu fiz a conta para vocês, o próximo presidente indica 3 ministros do STF. Se fizer um impeachment no Senado, já tem 4, com mais 2 que já tem lá, já dá 6-5, ou seja, você já tem uma maioria de direita no STF antes de 2030. E aí, meu amigo, já dá para desfazer todas essas merdas que o STF está fazendo aí, de censura, de condenação do Bolsonaro e coisa e tal. Humberto Costa do PT. O avanço da direita no Senado será um pandemônio. Ou seja, repara o que eles estão falando aqui. Ó. Temos que dar um golpe. A única saída que restou para o PT é dar um golpe, é venezualizar completamente, anular o Congresso e dar um jeito de eleger o próximo presidente na base da cacetada, proibindo qualquer candidato da direita. É isso que eles estão falando aqui. Vão conseguir fazer isso? Eu acho que não. Mas a gente tem que ficar atento, porque esse pessoal está desesperado. O Lula está desesperado, né? Um dos pontos disso daqui é a responsabilização de empresas de tecnologia por conteúdo de usuários. É um absurdo essa coisa aqui, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo que eu vou fazer hoje ainda, mas esse certamente é um dos pontos da venezuelização do Brasil. Vamos esperar que as instituições não estejam comprometidas o suficiente para destruir a democracia no Brasil em nome de não podemos deixar a direita ganhar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.